Salmo 145, 1 a 3, diz assim: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limite. Vamos colocar de pé, vamos fazer o nosso voto de confiança e dependência no Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos responder a saudação cantando o Salmo 92. É o Salmo, porque
para juntos te louvar e te adorar. Sabemos, Senhor, que não temos de nós mesmos nada para te oferecer, senão pecados e misérias, mas confiados em tua graça, confiados na mediação do teu bendito Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós adentramos a tua santa presença, nós invocamos o teu nome, nós te chamamos de Pai. Rogamos a Deus tua bênção sobre nós neste lugar, sobre cada irmão, cada irmã, cada criança, Senhor, cada visitante. Rogamos a Deus que a tua graça esteja operando em nosso meio, que o teu Espírito Santo esteja falando por meio de tua palavra linda e pregada, que sejamos, Senhor, fortalecidos e edificados na fé. Abençoe, Senhor, todo o teu povo ao redor do mundo. Abençoe, Senhor, a tua igreja, especialmente oramos pela igreja nas regiões de guerra, de conflito, que a tua boa mão, Senhor, esteja guardando o teu povo e que esteja ainda mais levantando para anunciar a tua palavra na força e no poder do teu Espírito, para que os teus eleitos, Senhor, se voltem para ti. Também oramos, Senhor, para que o teu reino venha, para que, ó Deus, a tua igreja cresça, para que as obras de Satanás sejam derrotadas, frustradas, Senhor, e que o teu nome, e somente o teu nome, Senhor, seja exaltado. Nós rogamos todas essas bênçãos em nome e por meio de Jesus Cristo, teu Filho, e também pedimos, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, vamos ler os versículos de 1 a 20, será a leitura. Lucas 10, de 1 a 20, e o texto da pregação será os versículos de 21 a 24. Lucas 10, de 1 a 20, diz assim o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 diante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vamos, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saudem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da cidade que se apegou aos vossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso: o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo: naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido roupas de
saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu. Será elevada até o céu? Não, você descerá para o Hades. Aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Aqui a leitura. Vamos ainda louvar ao Senhor com o hino 18.
porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe que é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe que é o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: Felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo, queridas crianças, no sermão anterior, semana passada, meditamos em Lucas, capítulo 9, versículos de 22 a 25. Nós somos conduzidos ao centro da missão de Cristo. Ali, Jesus revelou claramente que o caminho do Messias passaria inevitavelmente pelo sofrimento, pela rejeição e pela cruz. Ele anunciou que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E logo em seguida ele chamou a atenção dos discípulos para um discipulado marcado pela renúncia. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me, disse o Senhor Jesus. Aquele ensino nos mostrou que seguir a Cristo não é apenas admirar sua mensagem, mas submeter toda a vida à sua pessoa, ao seu senhorio. O discipulado verdadeiro nasce quando alguém reconhece quem Cristo é e passa a viver à luz dessa verdade. Mas isso levanta uma pergunta fundamental: como alguém realmente pode conhecer quem Cristo é? Essa pergunta, na verdade, ecoa uma busca muito antiga da humanidade. Desde tempos mais remotos, o ser humano procura compreender quem é Deus e como se relacionar com Ele. Alguns buscaram essa resposta na filosofia. Grandes pensadores da história dedicaram suas vidas a refletir sobre a origem do mundo, a natureza da realidade e a existência de um ser supremo. A filosofia produziu reflexões profundas, mas nunca conseguiu conduzir o homem ao conhecimento pessoal e salvador de Deus. Outros procuraram conhecer Deus por meio da religião. Ao longo da história, surgiram inúmeras práticas religiosas, inúmeras religiões, templos, rituais, sistemas espirituais. Contudo, mesmo com toda a devoção, o ser humano continuou tateando na escuridão, tentando alcançar Deus, sem jamais conseguir encontrá-lo plenamente. Há também aqueles que confiam na sabedoria humana, na educação, na inteligência e na experiência acumulada ao longo dos anos. Mas apesar de todo o progresso e de todo o conhecimento, a pergunta fundamental continua ecoando: quem é Deus? E como eu posso conhecê-lo?
O Evangelho nos apresenta uma resposta completamente diferente das apresentadas pela filosofia, pelas religiões e pela sabedoria humana. A Bíblia ensina que o homem não consegue chegar até Deus por meio de sua própria capacidade. Em vez disso, Deus desce até nós para se revelar. É exatamente isso que encontramos no texto de Lucas, capítulo 10, os versículos de 21 a 24. Após o retorno dos discípulos da missão, Jesus se enche de alegria e eleva uma oração ao Pai. E nessa oração, ele revela uma verdade profunda. O conhecimento de Deus não é fruto da sabedoria humana, mas um presente da graça divina. O Pai decide revelar sua verdade não aos orgulhosos e autossuficientes, mas aos pequeninos, aos que dependem dele. Mais do que isso, Jesus declara algo extraordinário. Ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Com essas palavras, Cristo nos conduz ao coração da mensagem do Evangelho. O verdadeiro conhecimento de Deus não nasce da filosofia, nem da religião, nem da sabedoria humana. Ele nasce da revelação que Deus faz de si mesmo por meio do seu Filho. Por isso, o que esse texto nos mostra é algo grandioso. Aqueles que seguem a Cristo recebem o privilégio que muitos desejaram ao longo da história, mas não puderam experimentar plenamente. Assim, a mensagem desse texto pode ser resumida no seguinte tema: o privilégio de conhecer o Pai por meio do Filho. Nesse trecho do Evangelho, nós veremos 3 verdades que revelam a grandeza desse privilégio. Primeiro, a alegria de Cristo ao ver o progresso do reino. Segundo, o Filho como aquele que revela o Pai. E terceiro, a felicidade daqueles que receberam essa revelação. E ao meditarmos nessas palavras, seremos lembrados de algo profundamente consolador. O maior privilégio da vida cristã não é apenas servir a Deus, não é apenas fazer algo, mas realmente conhecê-lo por meio de Jesus Cristo. Essa é a maior felicidade do cristão: conhecer a Deus em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, vejamos a alegria de Cristo ao ver o avanço do reino. Depois do retorno dos discípulos da missão, o evangelista registra um momento muito especial na vida do nosso Senhor. Diz o texto: naquela hora, Jesus, exultando no Espírito, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Esse versículo nos mostra algo raro nos evangelhos: a alegria profunda de Jesus Cristo. O verbo usado por Lucas descreve uma alegria intensa, jubilosa, cheia de gratidão. Jesus não apenas se alegra, ele exulta no Espírito Santo. Esse detalhe é significativo. Lucas mostra que a alegria de Jesus
nasce da perfeita comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cristo se alegra ao contemplar a obra que o Pai está realizando no mundo por meio da missão do reino. Os discípulos haviam acabado de retornar da missão. Eles testemunharam pessoas sendo alcançadas pela mensagem do reino e até mesmo demônios sendo submetidos ao nome de Jesus. O Evangelho estava avançando. E isso era motivo de grande alegria. Contudo, Jesus dirige o olhar para algo mais profundo. Sua alegria não está simplesmente no resultado da missão visível, mas na maneira como Deus está realizando a sua obra. Ele agradece ao Pai, porque o Evangelho não está sendo compreendido pelos orgulhosos e autossuficientes, mas pelos pequeninos, pelas crianças, pelas pessoas simples, humildes, aqueles que reconhecem sua dependência de Deus. Ao longo de todo o ministério de Jesus, nós vemos essa realidade. Líderes religiosos, especialistas da lei e pessoas consideradas sábias rejeitam a Cristo, enquanto pecadores, pobres, doentes e pessoas simples, crianças, recebem a mensagem do reino com fé. Isso revela um princípio espiritual fundamental. O reino de Deus avança por meio da graça soberana de Deus e encontra lugar no coração dos humildes. Jesus chama o Pai de Senhor dos céus e da terra. Esse título destaca que Deus governa todas as coisas, inclusive o modo como a verdade é revelada. Já viu aquela pergunta: por que as pessoas não creem? Por que as pessoas não entendem? O que acontece é que nada no avanço do Evangelho acontece por acaso. A conversão de pecadores e a abertura de olhos espirituais e o crescimento do reino são resultados da ação soberana de Deus. Tudo é a providência. Essa verdade sempre foi profundamente enfatizada na tradição reformada. A fé salvadora não nasce da capacidade humana, mas da obra graciosa de Deus que ilumina o coração. Portanto, quando Jesus contempla pessoas simples, compreendendo o Evangelho, ele reconhece ali a mão poderosa de Deus. Esse texto também nos ensina algo muito importante para a vida da igreja. A igreja pode ser tentada a medir o progresso do reino apenas por critérios humanos, números, a influência na sociedade, mas o que traz verdadeira alegria ao coração de Cristo não é apenas a aparência externa do sucesso. O que alegra o Senhor é quando o Pai abre o coração de pecadores e revela a eles a verdade do Evangelho. Cada vez que alguém passa a enxergar Cristo pela fé, o reino está avançando. Cada vez que um pecador se arrepende, Deus está realizando sua obra. Cada vez que uma pessoa simples, que uma criança compreende o Evangelho e se rende a Cristo, algo profundamente precioso
está acontecendo diante de Deus. Por isso, a igreja deve aprender a se alegrar com aquilo que alegra o coração de Cristo. Devemos nos alegrar quando a palavra é fielmente pregada, quando pecadores se arrependem, quando pessoas simples recebem o Evangelho por fé, quando o reino cresce de maneira silenciosa, mas real. Não é esse motivo que o Evangelho diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. O progresso do reino muitas vezes não acontece de forma espetacular aos olhos do mundo. Frequentemente ele cresce de maneira humilde, discreta, quase imperceptível. Mas é exatamente assim que Deus gosta de agir. Para que fique claro que a glória pertence somente a Ele. E quando a igreja compreende isso, ela passa a participar da mesma alegria de Cristo, a alegria de ver Deus revelando sua graça aos pequeninos e fazendo o seu reino avançar no mundo. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vemos nesse texto que o Filho é aquele que revela o Pai. Depois de expressar sua alegria pela obra soberana de Deus na revelação do Reino, Jesus pronuncia uma declaração profundamente solene. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Essas palavras nos conduzem ao coração da identidade e da missão de Cristo. Aqui Jesus revela que o verdadeiro conhecimento de Deus está inseparavelmente ligado à sua pessoa. Jesus começa afirmando: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Essa declaração revela a autoridade singular do Filho. O Pai confiou ao Filho toda a administração da obra da redenção e da revelação. Cristo não é apenas um mestre espiritual entre mundos. Ele é aquele a quem Deus confiou plenamente a revelação do seu plano de salvação. Isso significa que o conhecimento verdadeiro de Deus não está espalhado em diferentes caminhos religiosos. Aquela máxima de que qualquer caminho leva a Deus é mentira. Pois a verdadeira revelação de Deus foi confiada de maneira definitiva à pessoa de Jesus Cristo. E Jesus prossegue dizendo: ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. Aqui encontramos uma das declarações mais profundas da cristologia, da doutrina de Cristo. Pai e Filho compartilham um conhecimento mútuo e perfeito. Somente o Pai conhece plenamente o Filho, e somente o Filho conhece plenamente o Pai. Isso revela algo fundamental para a fé cristã. Jesus não é apenas que fala sobre Deus. Ele é aquele que vive em perfeita comunhão com o Pai desde toda a eternidade. Portanto, quando Jesus revela Deus, Ele não está transmitindo apenas informações
religiosas. Ele está revelando o próprio coração de Deus. E Jesus conclui o versículo dizendo: e aquele a quem o Filho quiser revelar. Esperança do Evangelho. Embora o ser humano não possa alcançar a Deus por sua própria capacidade, o Filho veio ao mundo precisamente para revelar o Pai aos pecadores. Chegar até o céu começa com a iniciativa graciosa de Deus e que Cristo desce até nós, desce até a terra. Por meio de sua vida, de seu ensino, de sua morte, de sua ressurreição, Jesus torna conhecido quem é Deus e como podemos ser reconciliados com Ele. Conhecer verdadeiramente a Deus significa conhecer o Pai através do Filho. Por isso Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, quem vê a mim, vê ao Pai. E é exatamente nesse conhecimento que encontramos a salvação. Pois o mesmo Cristo que revela o Pai é também aquele que entregou sua vida para reconciliar pecadores com Deus. Ele não apenas nos mostra quem é Deus, Ele também abre o caminho para que possamos voltar para Deus. E essa verdade tem implicações diretas na missão da igreja. Se o Filho é aquele que revela o Pai, então a igreja tem uma tarefa muito clara no mundo. E a tarefa da igreja é anunciar Cristo. A igreja não foi enviada ao mundo para oferecer apenas reflexões religiosas, conselhos morais ou sabedoria humana. Ela foi enviada para proclamar a palavra de Deus e testemunhar acerca de Jesus Cristo. Quando a igreja anuncia fielmente o Evangelho, ela participa da própria obra de Cristo de revelar o Pai aos homens. Por meio da pregação da palavra, pecadores passam a conhecer quem Deus é. Corações são iluminados pelo Espírito Santo. E homens e mulheres e crianças são conduzidas à fé em Cristo. Por isso, a missão da igreja não pode ser substituída por estratégias meramente humanas, por discursos motivacionais ou por entretenimento. O mundo não precisa de mais sabedoria humana. Ele precisa ouvir a revelação de Deus em Jesus Cristo. Sempre que a igreja proclama o Evangelho com fidelidade, ela se torna instrumento nas mãos de Deus, para que o Filho continue revelando o Pai aos pecadores. E assim, por meio da palavra anunciada e por obra do Espírito Santo, pessoas que estavam espiritualmente cegas passam a enxergar a glória de Deus revelada na face de Cristo. Essa é a grande missão da igreja do mundo: apontar continuamente para Cristo, o único que pode revelar o Pai e salvar pecadores. Isso nos leva ao terceiro e último ponto: a felicidade daqueles que receberam essa revelação. Depois de falar sobre a revelação do Pai por meio do Filho, Jesus se volta particularmente para os discípulos e lhe diz algo profundamente encorajador.
versículos 23 e 24. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Aqui encontramos uma declaração de grande consolo. Jesus afirma que aqueles que receberam a revelação de Deus em Cristo são verdadeiramente felizes e privilegiados diante de Deus. Os discípulos estavam vivendo um momento único na história da redenção. Durante séculos, o povo de Deus aguardou a chegada do Messias prometido. Os profetas anunciaram a sua vinda. Os reis de Israel aguardaram o cumprimento das promessas. Homens e mulheres piedosos viveram sustentados pela esperança da redenção futura. Contudo, muitos deles morreram sem ver o cumprimento pleno dessas promessas. Os discípulos, porém, estavam presenciando aquilo que gerações anteriores apenas anteciparam pela fé. Eles estavam ouvindo as palavras do próprio Messias, vendo suas obras e participando do início da manifestação do reino de Deus. Por isso Jesus afirma que os seus olhos são felizes. Em outras traduções, bem-aventurados. Eles receberam o privilégio de contemplar o cumprimento das promessas de Deus. De certa maneira, essa felicidade também se aplica à igreja de hoje. Embora não vejamos Cristo com os olhos físicos, recebemos algo ainda mais complexo, na revelação do Evangelho. Nós conhecemos o que significa a cruz, a realidade da ressurreição e a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. E ainda a esperança da volta gloriosa. Pois aquele que subiu é também aquele que voltará. Aquilo que os profetas anunciaram e que os discípulos começaram a testemunhar, nós agora podemos contemplar com clareza por meio da palavra de Deus. Portanto, os cristãos são profundamente privilegiados. Recebemos uma revelação que gerações anteriores aguardavam com esperança. E essa verdade nos conduz a algumas aplicações importantes para a vida do cristão. Primeiro, devemos valorizar profundamente a revelação que recebemos. Vivemos em um tempo em que muitos tratam a palavra de Deus com indiferença, e até mesmo muitos cristãos. No entanto, Jesus nos lembra que conhecer o Evangelho é um privilégio extraordinário. Cada vez que abrimos as Escrituras, temos acesso à revelação que Deus concedeu acerca de si mesmo. Por isso o cristão deve cultivar um coração grato e reverente diante da palavra de Deus. E eu lhe pergunto, qual o lugar da palavra de Deus na sua vida? Quanto do seu tempo você dedica à leitura e à meditação da palavra? Em segundo lugar, devemos viver com alegria e gratidão.
Se que Cristo declara felizes ou bem-aventurados aqueles que receberam essa revelação, então a vida cristã deve ser marcada por gratidão. Mesmo em meio às lutas, o cristão possui um tesouro incomparável. Ele conhece a Deus por meio de Jesus Cristo. Nada neste mundo pode se comparar a esse privilégio. Terceiro, devemos viver de maneira coerente com a revelação recebida. Conhecer a Deus traz responsabilidade. Aqueles que receberam mais luz são chamados a viver de acordo com essa luz. Isso significa que a fé cristã não pode permanecer apenas no nível de conhecimento intelectual. A revelação de Deus deve transformar a maneira como vivemos, como pensamos e nos relacionamos com o mundo. Em quarto lugar, devemos compartilhar esse privilégio com o outro. Se conhecer o Pai por meio do Filho é uma felicidade tão grande, então não podemos guardar essa verdade apenas para nós. O cristão é chamado a testemunhar do Evangelho para que outros também possam conhecer a Deus. E assim, a igreja participa da missão de Cristo, de levar a revelação do Pai aos pecadores, aos humildes, às crianças. Jesus ensina que a verdadeira felicidade não está nas conquistas deste mundo, no poder, nem no reconhecimento humano. Tudo isso vai passar um dia. Mas a verdadeira felicidade pertence àqueles cujos olhos foram abertos para ver a glória de Deus revelada em Cristo. E essa continua sendo a maior bênção que alguém pode receber. Conhecer o Pai por meio do Filho e viver à luz dessa revelação. Amém. Vamos, em resposta a esta palavra, cantar o Salmo 25, as estrofes 1, 3 e 5.
bendizemos e agradecemos, Senhor, por Tua palavra, que é viva e fiel. E agradecemos, Senhor, por tão grande privilégio de podermos ouvir Teu Evangelho, de podermos ouvir, Senhor, a pregação da Tua palavra. E agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem dispensado a nós, pelo dom da vida, pelo alimento, pelo ar que respiramos, pelo sol que brilha, pela chuva que cai, pelos filhos da aliança que tu tem dado ao teu povo, pelo crescimento da tua igreja, Senhor. Te louvamos, ó Deus, por tantas bênçãos que tu tens dispensado a nós a cada dia. Nós reconhecemos, Senhor, que a maior bênção é te conhecer a Ti como Deus verdadeiro na face de Cristo. Por isso, Senhor, nós exultamos. Por isso, Senhor, nós nos alegramos em Ti. Nos alegramos, Senhor, por cada vida que conhece a Ti, que entrega-se a Ti, por cada família da aliança, por cada filho da aliança, que o Senhor dá para Te servir, para Te adorar. Louvamos, Senhor, da vida de cada irmão, de cada irmã, de cada jovem, de cada criança. Louvamos, ó Deus, porque Tu tens nos feito conhecer a Tua palavra. Tu nos tens dado o Teu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Senhor, queremos também nesta hora, Deus, pedir por aqueles que estão enfermos. Queremos Te agradecer, Senhor, que os exames da nossa irmã Henrica foram bons. Pedir também que o Senhor continue ajudando, abençoando em sua saúde. E assim, Senhor, a todos os idosos e a todos aqueles que estão enfermos, Senhor, em nosso meio. Lembramos, ó Deus, do nosso irmão Vessel, que esteve internado esta semana. Agradecemos porque ele já teve alta. Nós rogamos, ó Deus, que o Senhor esteja com ele nesse momento de enfermidade, que a Tua boa mão esteja cuidando dele, esteja o abençoando, esteja o guardando, Senhor. Também, ó Deus, nesta hora, nós oramos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que está enfermo, que está internado. Ó Deus, pedimos que eu seja com aquele homem, que o Senhor restabeleça, Senhor, a saúde e, acima de tudo, Senhor, a liberdade. Nós oramos com ele também, Senhor, por todos os presos políticos desse país. Deus, que Tu estendas a Tua mão de justiça, fazendo justiça, Senhor, com aqueles que foram injustiçados. Esteja, ó Deus, pesando a Tua mão sobre juízos injustos, sobre os corruptos desse país, para que possamos, Senhor, sermos libertos desses que nos governam com tanta injustiça, com tanta exploração da pobreza, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação. Também oramos, Senhor, por aqueles países que estão em guerra. Pedimos, ó Deus, especialmente pela Tua igreja naquele lugar. Que o Senhor guarde, que o Senhor proteja os Teus servos. E dá, Senhor,
aquele povo que tem sido escravizado por uma ditadura, à luz da liberdade, especialmente a liberdade do Evangelho.